Vamos ver agora características essenciais adotadas pelo NIST na nossa última aula de Cloud Computing. Nós já vimos na nossa primeira aula diversos fundamentos importantes da nuvem. Conceitos de pagamento por uso, conceito de sob demanda, que é obrigatório ter internet para ser caracterizado nuvem, elasticidade, escalabilidade, etc. Esses fundamentos são muito importantes, nós vimos na nossa primeira aula, porque eles vão ser muito bons para a gente conseguir agora entender as características essenciais elencadas pelo NIST. Para ser caracterizado nuvem, segundo o NIST, são necessárias 5 características. A primeira delas é autosserviço sob demanda. Também pode aparecer na sua prova com a nomenclatura de self-service ou autoatendimento sob demanda. O que é isso? O consumidor ele pode usar o serviço da nuvem e, se achar necessário, aumentar ou diminuir as capacidades computacionais alocadas. Tempo de serviço, provisão de recursos e tudo mais. Agora se atente para isso aqui que é muito importante. Sem precisar de interação humana com o provedor de serviços. Ou seja, você consegue aumentar ou diminuir as capacidades computacionais alocadas sem interação humana com o provedor de serviço. Por isso que é self-service, ou seja, você mesmo se serve. É o autoatendimento sob demanda, ou seja, você mesmo que vai fazer isso aqui, sem precisar de interação humana com o provedor de serviços. A elasticidade, como nós já vimos, é a capacidade de alocar mais ou menos recursos no momento em que for necessário, de uma forma que momentânea, no curto período de tempo, diferente da escalabilidade que é a longo prazo. Na ótica do consumidor, a nuvem parece ser infinita. Por que infinita? Porque você pode expandir da maneira que você achar mais adequada. Então, a sensação que tem para o usuário é que sua nuvem é infinita, que os recursos são ilimitados, pois ele pode adquirir quanto mais ou menos poder computacional for necessário para suas aplicações. Outra característica muito importante, serviços mensuráveis, pode aparecer na sua prova também como serviços medidos. Todos os serviços são controlados e monitorados automaticamente pela nuvem, de maneira que fica tudo transparente, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Isso ajuda o consumidor a otimizar sua utilização da nuvem de acordo com sua produção. E também faz o que? Ajuda o provedor na hora da cobrança dos recursos. Para você poder tomar decisões, o que você precisa? Você precisa ter um feedback, você precisa ter o quê? Informações. Sem informação, você não consegue tomar nenhum tipo de iniciativa, você não consegue decidir nada. Você não consegue saber se sua nuvem precisa expandir, você não sabe se sua nuvem está funcionando bem, você fica perdido. Então, os serviços mensuráveis são essenciais porque o que eles fazem? Eles controlam e monitoram automaticamente a nuvem e dessa forma você vai ter o quê? Insumos, você vai ter informação para poder tomar decisões. Então, é uma característica muito importante de Cloud Computing. Amplo acesso à rede pode aparecer na sua prova também como acesso a serviços de rede. O que isso significa? Significa que os serviços da nuvem são acessíveis de qualquer plataforma. A independência da plataforma, pessoal, você pode acessar do seu computador, do seu notebook, do seu celular, seja ele Android, seja ele iPhone, enfim. São utilizados mecanismos padrões que promovem o uso de plataformas heterogêneas. Por que os mecanismos são padrões? Criaram-se padrões para que as plataformas heterogêneas utilizem mecanismos que já estão o quê? Padronizados para acessar os serviços em nuvem. Então, esses mecanismos já estão prontos. Independente da plataforma, essas plataformas utilizam esses mecanismos para acessar os serviços de nuvem. Assim, o cliente pode acessar tanto de seu celular quanto de seu PC ou qualquer outra plataforma. Temos também outra característica muito importante, pool de recursos, pode aparecer na sua prova também como agrupamento de recursos,
ou conjunto de recursos. Tenha em mente que todas essas nomenclaturas são semelhantes. E se na sua prova aparecer algo muito parecido com isso, não marque como errado, porque pode acontecer sim uma pequena diferença de nomenclatura. Agora, se você perceber que a nomenclatura é muito diferente ou que ela está querendo te induzir a uma outra coisa, a um outro fundamento, aí sim você desconfia que pode realmente estar errado. O pool de recursos é o quê? São recursos de computação. Atente a isso aqui, físicos ou virtuais. Nós já vimos que você pode contratar serviços na nuvem, tanto físico, ou você pode contratar também uma máquina virtual, um storage físico ou virtual, enfim. Vai depender do tipo de contrato que você negociar com o provedor de serviço. E esses recursos do provedor são agrupados para servir a múltiplos usuários, sendo alocados e realocados dinamicamente sob demanda. Ou seja, você tem um conjunto de recursos e isso vai sendo alocado ou desalocado para várias empresas. Então, na medida que uma empresa precisa de menos recursos, esses recursos são desalocados, e outra empresa está precisando de mais, esse recurso que já ficou ocioso já é alocado para outra empresa. Então, é o quê? Realocado de forma dinâmica, dependendo da demanda. Agora vamos para a nossa última bateria de questões, questão da CESP do CNJ. Julgue os itens subsequentes relativos à computação em nuvem. Para que a aplicação seja considerada realmente na nuvem, ela deve atender a características essenciais. Vimos que são 5 características que são definidas pelo NIST, tais como autosserviço sob demanda, correto, acesso por banda larga. Aqui não está mais correta a questão. Aqui teria que ser o quê? Amplo acesso à rede, acesso a serviços de rede. Acesso por banda larga, ele quer passar uma ideia que o acesso tem que ser com uma internet rápida. E isso não é verdade. Primeiro que isso não é a característica essencial. Segundo que você pode ter uma internet bem ruim, bem lenta e acessar serviços na nuvem. É o ideal? Não, mas funciona também. Agrupamento de recursos, que é o nosso pool de recursos, elasticidade rápida e os serviços mensurados. Então, questão errada porque pecou aqui no acesso por banda larga. Agora nós vamos para a nossa última questão do nosso curso de Cloud Computing, nossa 20ª questão da Prefeitura de Rio Branco. Essa questão é uma questão que eu coloquei aqui porque ela é um resumão de todos os conceitos. Então é até uma questão muito boa para você deixar aí para revisar os conceitos. Ele quer saber aqui características essenciais, é o que nós estamos vendo. Ele quer o quê? A alternativa correta. Então vamos analisar as alternativas. Serviços medidos, nós vimos que isso existe realmente. É o quê? Controlam e monitoram a necessidade de recursos para cada tipo de serviço. Exatamente isso. Gabarito já é aqui a primeira alternativa. Mas vamos analisar por que as demais estão incorretas. Conjunto de recursos, existe isso? Existe. Pode vir também como pool de recursos, enfim. Os recursos computacionais são oferecidos somente em ambientes físicos. Errado, pessoal. Nós vimos que pode ser ambiente o quê? Físico ou virtual. Autoatendimento, existe também. O usuário tem acesso a funcionalidades computacionais, mas com a necessidade da interação humana. Nós vimos que é o que, pessoal? Sem a necessidade da interação humana. Por isso que é autoatendimento. Elasticidade rápida. Também vimos que esse conceito existe. É uma característica essencial também. O usuário deve ter a impressão de ter recursos limitados. Errado, pessoal. Nós vimos que dá a sensação o quê? De recursos ilimitados, porque você pode expandir na sua nuvem, né? Então é justamente o oposto. É recursos ilimitados. Acesso a serviços de rede também é uma característica essencial. Os recursos computacionais são acessados através da internet. Perfeito, nós vimos que é obrigatório ter internet para ser caracterizado nuvem. Sem mecanismos padronizados. Aqui está errado, pessoal. Nós vimos o quê?
que os mecanismos são padronizados e eles são utilizados para acessar o serviço de redes. Então, aqui teria que ser o quê? Com mecanismos padronizados. E aí a questão veio como sem mecanismos padronizados. Então, também está errado. Isso só reforça que realmente a nossa alternativa A está correta.